Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos aqui mais um dia, mais uma aula da nossa escola dominical e continuamos estudando o livro Encontros com Jesus, do Timothy Keller. E no capítulo de hoje, o capítulo 5, nós vamos ver um pouco sobre a fé. Nós vimos nos capítulos anteriores um pouco do que Jesus fez, a que ele veio, como ele fez, o que ele fez. E hoje nós vamos ver a fé, que é por intermédio dela, que nós recebemos tudo aquilo que Jesus tem para nos oferecer. O texto bíblico de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 1 ao versículo 18. Eu vou te convidar a dar uma pausa no vídeo, ler o texto e voltar para que a gente continue estudando juntos. Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18. No capítulo de hoje, o autor vai nos apresentar a afirmação de que a fé cristã ela é, ao mesmo tempo, impossível e racional. Ele diz que a fé cristã é impossível porque, por causa do pecado, da nossa condição humana, nós não podemos produzir fé, gerar fé em nós mesmos e muito menos no outro. E a gente vai ver isso porque, apesar de Jesus ter dito várias vezes, mencionado várias vezes com seus discípulos de que era necessário que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse no terceiro dia, ainda assim, nem Maria, nem João, nem Pedro tomam essa possibilidade como real de início. Nenhum deles vê o corpo, vê o desaparecimento do corpo e de cara pensa, não, mas ele ia ressuscitar. E nenhum deles consegue ver isso, ter essa fé de imediato. E todos nós temos essa cegueira espiritual que nos impede de ver e de crer na verdade e de ter essa fé, né, sem a intervenção do próprio Deus. Então, por isso, o autor nos diz que a fé ela é impossível, porque ela não é possível que ela venha de nós mesmos. Nós não conseguimos gerar fé em nós mesmos. Somente Deus pode fazer isso. Então, ela é impossível aos homens, embora seja possível a partir da intervenção divina. E aí nós vamos ver também que, ao mesmo tempo que essa fé é impossível, ela também é racional. Apesar de ser, dela ser um encontro sobrenatural com Jesus e com a verdade do Evangelho, ela não deixa de ser racional. Então a gente vê ali que a ressurreição ela não é esperada pelos discípulos naquele momento, porque ela era racionalmente improvável, impossível para eles ali naquele momento, assim como ela é para nós hoje, né? Se alguém vem e te diz que alguém acabou de ressuscitar, a gente não vai acreditar de cara, né? A maioria das pessoas vai ter uma certa dúvida, vai precisar de evidências ali para acreditar que aquilo realmente aconteceu. E da mesma forma, por mais que os discípulos tivessem visto a ressurreição, Jesus ressuscitar Lázaro, por exemplo, ou que tivessem convivido ali com Jesus afirmando que ele ressuscitaria, isso não ficou óbvio, não ficou claro para eles de início, porque não era racionalmente aceitável ou óbvio. Tanto que a gente pode reparar que eles só creem a partir de um conjunto de evidências que faz sentido racionalmente. Cada um à sua forma. Então, Maria tem ali aquele primeiro encontro e conta para os outros, eles vêm, eles observam. Aí depois a gente vai ver Tomé, que precisou tocar nas feridas para acreditar, mas ainda assim todos eles precisam de um conjunto de evidências, um conjunto de fatores que torne aquilo racionalmente aceitável. E é interessante porque
Pensando assim, a gente entende que a fé, ela não é inversamente proporcional à lógica, né? Quanto mais lógica, não diminui a nossa fé. Quanto mais racionalidade, mais razão, a nossa fé não precisa diminuir. Pelo contrário, a razão, ela pode fortalecer a nossa fé. Então, quando nós vemos, por exemplo, a ciência, né, falar coisas que talvez a gente encara a ciência trazer coisas e trazer evidências que muitos encaram como um ataque à fé ou como contradizendo a Bíblia. Sendo que quando a gente olha mais profundamente, a gente vai ver que muitas vezes essas evidências científicas, ao contrário de confrontarem a fé, elas fortalecem a nossa fé e elas comprovam que a Bíblia realmente nos traz verdade, nos traz algo verdadeiro. Então, a fé, a razão não precisa ser inversamente proporcional à fé. Ela pode fortalecer a nossa fé. A nossa fé pode e ela deve ser racional. E a gente observa isso no texto bíblico que nós lemos por dois acontecimentos no texto. Em todos os relatos da ressurreição, as primeiras testemunhas oculares da ressurreição são mulheres. E a gente sabe que a gente está falando de uma sociedade em que as mulheres eram pouco valorizadas, elas não tinham muito valor, não eram muito levadas em consideração. O testemunho de uma mulher, ele não era válido num tribunal, por exemplo. Então, a gente pode pensar que se alguém estivesse inventando a história, inventando essa narrativa da ressurreição, essa pessoa não teria nenhum interesse em colocar mulheres como testemunhas oculares para dar validade na narrativa. Ou seja, a gente pode considerar que o fato de todas as narrativas terem as mulheres como as primeiras testemunhas oculares, isso nos traz credibilidade, nos traz racionalidade de que essas narrativas são verdadeiras. A segunda coisa que a gente observa também é que Pedro, ao chegar ali no túmulo, ele observa de uma forma reflexiva, de uma forma meio investigativa. Ele olha os tecidos, ele olha a posição, alguns tecidos estão espalhados, outros estão dobrados, e aquilo ele fica ali refletindo, né? A gente pode crer que ele passou aquele tempo ali tentando entender, analisando o lugar para tentar entender o que aconteceu. Será que alguém roubou o corpo? Mas se roubou o corpo e os tecidos aqui estão dobrados cuidadosamente, um inimigo faria isso, mas um amigo deixaria dessa forma. Então, a gente vê que Pedro está ali tentando entender a situação, tá à procura de evidências, tentando formular hipóteses de uma forma racional. E aí eu cito uma parte do capítulo, né, em que o autor diz que a fé não é apenas racional. Não se pode chegar à fé verdadeira só pelo raciocínio. Contudo, a fé tampouco é menos que racional, porque não se pode chegar à fé real sem raciocínio. E aí a gente vai chegar a um conceito de que a fé madura, ela é a fé que une as emoções com o intelecto, que une a emoção com a razão. Uma fé que é só emoção, ela muitas vezes não se sustenta, ela é uma fé fraca, uma fé imatura, que quando se confronta com qualquer tipo de dúvida, com qualquer tipo de argumento racional, muitas vezes não se sustenta. Da mesma forma que uma fé meramente intelectual, meramente racional, muitas vezes também não se sustenta, não consegue compreender
toda a parte sobrenatural e impossível, esse aspecto impossível da fé e da relação com Deus. Então a gente tem que entender que a fé madura é essa que une emoções mais intelecto. E lembrar também que nós, juntando, né, esses dois aspectos da fé, nós não cremos no cristianismo só porque ele é relevante para a sociedade, ou porque ele traz uma mensagem bonita, ou porque ele faz com que eu ou com as pessoas se sintam bem. Esses são aspectos emocionais da fé que muitas vezes estão corretos, mas nós não cremos no cristianismo só por isso. Nós cremos também porque o cristianismo é verdadeiro. Essa é a parte racional da fé. Nós cremos porque ele é verdadeiro, porque nós cremos que ele é real, que o evangelho e aquilo que a Bíblia nos apresenta sobre Jesus é a verdade. E por fim, ainda com esse texto, a gente aprende também que a fé vem por meio da graça. O encontro de Maria com Jesus, nesse momento, né, e todo o livro tem sido sobre encontros, né, de Jesus, e esse encontro de Maria com Jesus é muito gracioso, né? A amabilidade de Jesus ali é muito presente, é muito evidente. Ao ser confundido com o jardineiro, ainda assim Jesus se revela de uma forma graciosa a Maria, chamando ela pelo nome de uma forma que ela reconhece imediatamente, né? E eu fico imaginando essa sensação de aquela pessoa que imagina a sensação de Maria, né? Ao acreditar que Jesus estava morto e olhando para ele sem reconhecer, porque a fé não é autogerada, ela não consegue gerar fé nela mesma para lembrar e crer na ressurreição naquele momento. E de repente ela ouve a voz de Jesus, aquela voz única, aquele jeito que só ele tinha, só ele poderia chamar. E ela reconhece ele imediatamente, né? E essa expressão de alegria e de afeto, eu gosto muito de imaginar essa cena e pensar como foi maravilhoso para Maria se dar conta de que ela não estava diante do jardineiro, ela estava diante de Jesus, do Jesus ressurreto. E aí talvez ela tenha realmente se lembrado e crido naquilo tudo que ele falou anteriormente. E nós nos perguntamos por que Maria, né? Ela que talvez, além de ser mulher, não era aí das mulheres mais respeitadas ou prezadas pela sociedade. E talvez isso sirva para nos lembrar de que nós somos todos indignos e de que nós recebemos tudo o que nós recebemos puramente pela graça, independentemente de quem nós somos, do nosso status social, das nossas virtudes, da nossa moralidade. Assim como Maria ali naquele momento recebe a fé pela graça e não pelo seu merecimento. E por essa graça, a gente pode dizer que Maria, aquela mulher, aquela pecadora que havia sido restaurada por Jesus, foi a primeira, se tornou naquele momento a primeira cristã. Por quê? Né, de uma certa forma, porque ela foi a primeira pessoa a crer efetivamente na morte e na ressurreição de Jesus e a ter um encontro com o Cristo ressurreto. E aí, a partir dela e desse encontro, nós também podemos hoje, né, isso veio até chegar a nós, essa graça veio até nós e hoje por isso nós podemos crer e podemos ter fé na graça e pela graça. Espero que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração e até a próxima.